Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aí ao meu canal. Meu nome é Carlos e aí eu quero continuar falando aqui neste vídeo sobre os assuntos referentes ao inglês. Bom, neste vídeo especificamente eu quero falar sobre o Present Perfect, que é um dos assuntos vistos aí no estudo do inglês. Bom, aqui eu coloquei 4 colunas aí, onde eu vou ter várias frases aí que vão variar de acordo com o pronome pessoal aqui. Primeiramente botei I have worked so much. E aí botei you have worked so much. He has worked so much. Aí você vai ter as demais frases. Bom, eu coloquei essas 4 colunas para que vocês possam visualizar a estrutura do Present Perfect. Mas antes, eu quero falar para vocês qual a definição do Present Perfect para que vocês possam entender do que se trata quando você escutar esse assunto, quando alguém estiver falando sobre Present Perfect. O Present Perfect ele é um tempo verbal do inglês, primeiramente. Ele expressa uma ação que começou no passado e que no passado indefinido. Na verdade, você não cita assim, um momento específico, se foi numa terça, numa quarta, mas ele começou no passado e que ele ainda não foi concluído no presente. Por exemplo, I have worked so much. Eu tenho trabalhado muito. Então, eu tenho trabalhado muito, ele não concluiu essa ação. Ela começou no passado e ainda não terminou no presente. Então, quando se fala em Present Perfect, vocês têm que ter em mente isso. Essa definição aí, que ela é básica aí, para que vocês possam ter norte do que se trata quando se falar nesse assunto. Bom, vocês devem saber a estrutura, e para isso também eu coloquei essas colunas, para que vocês visualizem como é a estrutura do Present Perfect. Primeiramente ele apresenta 2 verbos, uma locução verbal aí, 2 verbos que vão expressar a ideia de um. Né? Então a formação dele ocorre com 2 verbos. Aí você vai ter o verbo have, no infinitivo sem to, né? E o verbo principal aí, conjugado no particípio. O particípio do inglês você forma incluindo o ed ao final do verbo. E aí também no infinitivo sem to, entretanto com esse acréscimo, pois ele está no particípio. Aí você monta ele dessa maneira. Entretanto, quando se fala nos verbos que nesse acréscimo do ed, você deve entender que os verbos que vão se incluir nessa regra do particípio são os verbos regulares. Os verbos irregulares são os verbos que vão possuir uma forma que não obedecem a essa regra. Então, o particípio deles vai ser específico. E aí, para isso, você deve consultar aí, a tabela de verbos irregulares que existe na internet, nos dicionários de inglês também. Você vai ter essa tabela aí presente. Com o tempo você vai gravando quais são, mas aí, por exemplo, no caso do verbo do, é o verbo fazer em inglês, você vai ter o passado dele, que é o did, e o particípio, que é o done. E aí você verifica que existe essa diferença na hora de você utilizar o particípio desses verbos, pois eles são irregulares. Já os regulares, no caso do work é um verbo regular, por isso ele aceita esse tipo de regra do particípio do passado, né? Quando você inclui o ed ao final destes verbos regulares, para indicar que ele está no passado. Nesse caso, indicar o particípio, né? E aí, quando eu falar I have worked so much, eu tenho uma frase no Present Perfect que expressa a ação que foi feita no passado e que até agora no presente não foi concluída. Perceba também que no caso aqui o have é o verbo auxiliar, né, como eu havia dito, o work é o verbo principal, e que na terceira pessoa do singular, o verbo have ele vai assumir, vai assumir uma outra forma na terceira pessoa do singular. Qual é a forma? A forma do verbo has. É a mesma coisa quando você fala no Simple Present. No Simple Present você diz he has much money. He has much money. Ele tem muito dinheiro. Então o verbo have vai obedecer a mesma regra do Simple Present. Ele vai mudar a forma dele do have para has na terceira pessoa do singular. Ou seja, isso vale para o he,
que é um pronome pessoal que indica a pessoa do sexo masculino, she, feminino, e o it para coisas, objetos. It has worked so much. Bom, essa particularidade, né, vai mudar isso aqui. Bom, we have, aí aqui no caso dos demais, nos três pronomes pessoais no plural, os três pronomes pessoais que estão no plural, que é o we, o you aqui que indica o plural, diferente deste que indica o singular. E o they vão ter também aí como verbo auxiliar no present perfect o have. We have, you have, they have worked so much. Bom, estes exemplos são exemplos aí utilizando as pessoas, os pronomes pessoais, né? De discurso, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Percebam que estas frases estão em uma das formas que você pode montar as frases no inglês. E você vai ter afirmativas, interrogativas e negativas. Essas são as afirmativas. Tendo conhecido aí a definição e a forma do present perfect, como você vai montar essas frases, aí eu vou mostrar agora cada um desses tipos com a sua forma normal e a sua forma contraída no idioma. Vamos lá. Primeiramente vou falar dos exemplos aqui da afirmativa. Afirmativa, eu vou mostrar a forma contraída, vocês entendam aí como que vai ter situações em que vocês vão presenciar esse tipo de estrutura em leitura de artigos e leitura de livros em inglês. Vocês vão presenciar aí esse tipo de formação. E é importante saber quais são, como elas ocorrem. Por exemplo, no caso, I have worked so much. Como ficaria? A forma contraída. I've worked so much. Percebam como fica aí na primeira pessoa do singular. I have worked so much. Na segunda. You worked so much. You've worked so much. Na terceira pessoa do singular utilizando o he. He's worked so much. Na terceira pessoa utilizando she. She's worked so much. Na terceira pessoa utilizando it. It's worked so much. It's worked so much. Utilizando agora a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, como ficaria? We've worked so much. Na segunda pessoa do plural, you've. Na terceira, they've worked so much. Então é dessa maneira, na forma afirmativa do present perfect, que você vai estruturar tanto as formas, nesse caso as formas contraídas, e na forma anterior ali, daquela forma que vai ser feita a forma normal, né, por extenso, sem contração, do present perfect na forma afirmativa. Entretanto, você pode utilizar o present perfect criando frases de forma negativa, negative form. Você vai ter o negative form. Então, como é que faz? Como é que eu vou montar essa forma negativa no inglês, no present perfect? Como eu vou montar essa forma? É bem simples. Você vai inserir o not após o verbo auxiliar. E nesse caso aqui, o present perfect, o verbo auxiliar, nós já sabemos que o verbo auxiliar é o have, e o verbo principal é o
worked, ou seja, o not vem entre estes dois verbos aí para expressar a negação de uma ação. Nesse caso, como ficaria? I have not. I have not worked so much. Eu não tenho trabalhado muito, tanto. Eu não tenho trabalhado tanto. Eu não tenho trabalhado tanto. E se fosse fazer isso com o na segunda pessoa do singular? You have not worked so much. Então a frase aí é a mesma, não vai seguir a mesma regra. O not vem após o verbo auxiliar para expressar a negação de uma frase escrita no present perfect. Bom, e se fosse na terceira pessoa do singular? Nesse caso, vamos mudar só a forma aqui do verbo. He has not worked so much. E se fosse falar na terceira pessoa utilizando o she, o singular, né? She has not worked so much. Utilizando it has not worked so much. It has not worked so much. Utilizando a primeira pessoa do plural, we have not worked so much. Utilizando aqui o you, vai ficar you have not worked so much. Aqui o they have not worked so much. Eu poderia contrair essa forma com o verbo auxiliar e deixar o not após essa contração. Como ficaria? I've not worked so much. Entretanto, essa contração você já sabe. Você pode construir a frase dessa maneira. Entretanto, eu quero mostrar para vocês como ficaria a contração do verbo auxiliar com not nesse tipo de frase. Frase negativa do present perfect. Como ficaria? Como ia ficar? Ficaria assim. Nesse caso, I haven't worked so much. I haven't worked so much. I haven't worked so much. No caso do you, mesma coisa. You haven't worked, já que pro you você vai ter como verbo auxiliar o have. Ele não tem a forma has. O has é somente na terceira pessoa do singular. Então, no caso da terceira pessoa do singular, she hasn't worked so much. She hasn't worked so much. She hasn't worked so much. Aí você vê a contração do verbo auxiliar, que é o verbo has, com o verbo auxiliar have, com sua forma alterada dele está na terceira pessoa do singular, forma has, e o not, e o resto da oração, verbo principal e complementa ali advérbio, no caso, expressando a intensidade de determinado verbo, que é o verbo trabalhar. E se fosse she, no caso he hasn't, it hasn't worked so much. E aí no caso o we vai obedecer a mesma, a primeira e segunda pessoa singular vai ter o have, então nesse caso fica haven't worked so much. E é dessa maneira que você vai estruturar aí no caso do as frases, né, na interrogative form, formas interrogativas do present perfect. E a última forma, que é uma das formas também que são utilizadas aí no present perfect para a formação de frases, que é uma outra forma possível de se construir, é a interrogativa. A interrogativa, por sua vez, é aquela frase que busca fazer perguntas. Por exemplo, se eu faço assim, como eu vou estruturar? Nós vimos que a frase estruturada no present perfect ela é o pronome pessoal, I, verbo auxiliar have, verbo principal no particípio
I have worked. Mais o advérbio ou objeto ali no após o verbo. Nós já vimos que é dessa maneira que é feito. Ok. No caso de perguntas na interrogativa, interrogative form, forma interrogativa, você vai fazer da seguinte maneira. Nós vamos utilizar o verbo auxiliar, ele vai passar, vai ficar antes do pronome pessoal. Após ele vai ter o pronome pessoal normal e o verbo principal. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pergunta no present perfect, eu escrevo da seguinte maneira, eu estruturo da seguinte maneira. Have you gone to Japan? Have you gone to Japan? E aí nós vamos ter verbo auxiliar, verbo principal no particípio, que é o verbo go, né? Verbo go no particípio. Quem vai a algum lugar, aí ele tem o to aqui, né, para indicar vai a algum lugar, Japão nesse caso. Então, have you gone to Japan? Have you gone to Japan? Eu estou fazendo uma pergunta. E aí você tem uma indicação lá, o símbolo, né? Have you gone to Japan? Então, tem o verbo auxiliar no início, antes do pronome pessoal, o verbo principal, to Japan. Então, só invertir a ordem, né? Invertir a ordem do pronome pessoal. Ficou no lugar do have, o have ficou antes do pronome pessoal. Aí eu inverti apenas a ordem para expressar uma pergunta no present perfect. Aí, sem problemas. Bom, em relação ao present perfect, é isso. Primeiramente, a English. Advérbios que são usados no present perfect, que serão falados aí no próximo vídeo, no vídeo posterior. Então, a priori era isso que é muito importante vocês terem em mente, que é a definição do present perfect, porque ele expressa qual a ideia, a estruturação dele, suas contrações, também que são muito importantes no momento de você realizar a leitura de algum material em inglês, para que você não fique confuso ou não tenha dúvidas no momento dessa leitura. Então, são essas as formas, definições, os exemplos da forma negativa, interrogativa, como estruturar esses tipos de frases. Bom, então nesse vídeo nós ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, deixem um comentário. Qualquer sugestão também, eu agradeço muito aí, qualquer sugestão. E se inscrevam também, incentivar aí qualquer coisa, estamos aí, qualquer dúvida mesmo, de verdade, pode deixar aí que a gente vai estar respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até a próxima. Fui!